Olá! É um privilégio participar com você da jornada Mulher Plena. Na aula anterior, nós tivemos a oportunidade de abordar um tema importante, um tema atual, sobre o risco do uso excessivo das telas e principalmente o impacto na nossa capacidade de compreender aquilo que nós lemos, principalmente a leitura da Palavra de Deus. Hoje, nesta aula, nós queremos dar a você algumas estratégias que possam favorecer não somente o desenvolvimento do hábito da leitura, mas também o prazer por ler e compreender aquilo que você lê. Tenho comigo aqui o Dr. Adalto, professor na área de neurociência, que nos acompanha e que tem dado excelentes contribuições a respeito daquilo que a ciência tem nos apresentado a respeito deste tema tão interessante. Um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Thalita, e minha saudação a você, mulher plena, que nos assiste. Doutora Adalto, na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre o declínio surpreendente do número de leitores, de pessoas que desenvolvam um hábito de leitura de livros, ao mesmo tempo do tempo dedicado à leitura e da capacidade de compreensão daquilo que leem. A ciência tem demonstrado que este declínio vem sendo acompanhado pelo crescimento, também um crescimento surpreendente do uso de dispositivos eletrônicos, de telas, do uso excessivo destas mídias sociais, de Netflix, de séries, de TikTok, do YouTube, enfim. Eu posso estar falando para mulheres que estão sentindo, sim, dificuldade de compreender aquilo que leem, que já não consegue mais se concentrar muito quando pega um livro para ler. E a minha questão hoje é, doutora Adalto, como nós podemos fazer para reverter esse cenário? Que sugestões nós poderíamos dar para as pessoas que nos acompanham de estratégias para reverter essa dificuldade de compreensão, de interpretação, de sentir de fato prazer na leitura? Bom, doutora Thalita, em primeiro lugar, nós vamos precisar voltar para isso a um conceito que nós abordamos na primeira aula, que é o conceito de plasticidade cerebral. Por quê? Porque o cérebro ele tem a tendência de repetir as redes que já foram estimuladas. Com a repetição desses circuitos neurais, há um fortalecimento dessas redes. Por isso, um hábito muitas vezes é tão difícil da gente conseguir vencer. E isso funciona tanto para hábitos bons quanto para hábitos ruins. Além disso, por outro lado, circuitos que não estão sendo utilizados, redes neurais que não estão sendo utilizadas, eles se tornam disponíveis para adotar uma nova tarefa. Sabendo disso, então, dessa maneira, a gente deve empreender um esforço para tentar, pelo menos em parte, substituir o tempo que a gente gasta em telas em tempo de leitura de qualidade. Isso vai aos poucos poder reprogramar o nosso cérebro para que ele alcance um desempenho melhor. Vou citar um texto daquele autor que nós falamos na aula passada também, do livro O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros, de Nicholas Carr. Ele diz o seguinte, que ao nos permitir filtrar as distrações, aquietar funções de resolução de problemas nos lobos pré-frontais que estão sobreestimuladas, a leitura profunda torna-se então uma forma profunda de pensamento. A mente do leitor experiente é uma mente calma, professora, não uma mente frenética. Com certeza, os adultos que apresentam alguma dificuldade com leitura foram crianças que não desenvolveram a proficiência, a habilidade de ler dentro da idade certa e que, com o passar dos anos, essa dificuldade foi aumentando, mas também
podem ser adultos que estão hiperestimulados e que já desenvolveram vícios no uso excessivo de telas, certo? O cérebro já pode estar sobrecarregado. Então, tanto pode ser um adulto que diz assim, não, mas eu não uso telas e não sinto prazer na leitura. Pode ser que foi uma criança que não desenvolveu este hábito de ler ou que não desenvolveu a proficiência necessária para a leitura e com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais difícil desenvolver este hábito. Então, eu diria que o primeiro antídoto para nós vencermos essa tendência, né, o desinteresse pela leitura, dificuldade de compreensão, seria a própria leitura. Ou seja, criar um novo hábito, abandonar um hábito e criar um novo hábito. Então, ninguém deve se desesperar. Ao contrário, tem esperança para qualquer um em qualquer idade. E eu sugeriria, como este primeiro antídoto, esse primeiro remédio, essa primeira estratégia, que começássemos estabelecendo metas. Por exemplo, no que diz respeito à leitura da Bíblia, eu poderia pegar um evangelho que narra a história de Jesus, que é uma leitura mais fluida, mais atrativa por vezes, e estabelecer, num primeiro momento, 5 minutos da leitura de um evangelho. Depois, aumento para 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E há autores, doutor Adalto, que afirmam que 20 minutos de leitura por dia, diariamente, nos torna leitores mais consistentes. Porém, uma leitura que tenha compreensão. Não devemos avançar num texto quando nós não compreendemos. Devemos parar, refletir, conversar com a leitura, até extrairmos de fato a ideia central daquele trecho, daquele parágrafo. Então, eu recomendaria trechos curtos a princípio, pouco tempo, aumentando esse tempo e aumentando o tamanho dos textos, para que de fato a gente possa desfazer um hábito e construir um novo hábito. Você teria mais alguma sugestão? Doutora Thalita, eu vou sugerir mais 2 estratégias. E para isso eu vou me basear numa pesquisa de um grupo de estudiosos que fizeram, na verdade, uma pesquisa em 2 etapas. A primeira etapa, eles pegaram um grupo de pessoas e os participantes foram divididos em 2 subgrupos. Todo o grupo tinha que ler um texto e ao final da leitura eram feitos testes, eles eram submetidos a testes para medir nível de concentração, controle cognitivo, atenção, memorização, compreensão do texto. O primeiro grupo simplesmente lia o texto, sem interrupção. O segundo grupo fazia pausas ao longo da leitura e circundava o prédio caminhando nessas pausas. Ao final do tempo, do período, eles compararam o resultado dos testes dos 2 grupos e descobriram que o grupo que fazia pausas e caminhava conseguia um desempenho muito melhor em termos de atenção, controle cognitivo, memorização e compreensão. Eles repetiram uma outra etapa. Pegaram um grupo de sujeitos, dividiram em 2 subgrupos. A mesma metodologia, todo o grupo tinha que ler texto e depois submeter-se a testes. Só que agora, na metodologia, eles introduziram a seguinte estratégia. Um grupo fazia pausas e nessas pausas contemplava fotos de áreas urbanas movimentadas, enquanto que o outro grupo contemplava fotos da natureza de área rural. Ao final foram comparados os resultados dos testes e o grupo que via fotos da natureza teve um melhor desempenho, melhor compreensão, melhor retenção, melhor controle da atenção. Essa pesquisa só nos indica 2 caminhos interessantes. Primeiro, o tempo de contemplação da natureza, que é também uma forma de revelação divina, ele acalma o nosso cérebro e prepara o cérebro para a contemplação do próprio divino. Então, essa contemplação da qual eu tenho falado, a natureza nos ajuda, predispõe o seu cérebro a essa contemplação. E a segunda estratégia, que tem a ver com circundar o prédio em caminhada nas pausas, exercício físico. O exercício físico libera endorfinas no cérebro.
essas endorfinas atuam acalmando e melhorando o desempenho do cérebro. Além disso, essas substâncias promovem uma sensação de prazer e bem-estar. Agora imagina, quem sabe uma dica, uma boa sugestão, você fazer um exercício aeróbico, por exemplo, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, e ao mesmo tempo ler um livro. Porque você está aproveitando a liberação dessas endorfinas, que te dão uma sensação de bem-estar, e ao mesmo tempo você está lendo. Então, recapitulando, nós já falamos de que para tirar um hábito estabelecido de uso excessivo de telas, nós devemos construir um novo hábito, que seria o hábito da leitura, não é? Então, para desenvolver o hábito de leitura, temos que ler. Em seguida, a sugestão é de que associemos a leitura com o contato com a natureza para que o nosso cérebro esteja predisposto não somente a ler, mas a entender aquilo que nós estamos lendo. Terceiro, atividade física. A produção de endorfina que prepara também o nosso cérebro com a sensação de bem-estar para que a gente possa, de fato, entender aquilo que nós estamos lendo. Interessante, doutora Adalto, que há mais de 100 anos atrás, a educadora norte-americana Ellen White já nos deu estes meios, não é, de nós desenvolvermos um cérebro saudável, atividade física, o contato com a natureza. Então, recapitulando, para desenvolver o hábito de leitura, o prazer pelo ler, primeiro, estabelecer metas de leitura diária, sistemática, porque para eu enfraquecer um hábito e construir outro hábito, eu preciso de constância, não é? De perseverança, contato com a natureza e atividade física. Tudo isso predispõe o nosso cérebro a ler e compreender aquilo que está lendo. Eu tomo a liberdade de ler um trecho do livro Mente, Caráter e Personalidade, desta educadora norte-americana Ellen White, onde ela associa o tipo de leitura que nós fazemos com o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Ela diz assim: a natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se na espécie dos livros que ela prefere ler em seus momentos de lazer. Para possuir um saudável tono mental, bem como são os princípios religiosos, nós devemos viver em comunhão com Deus por meio da sua palavra. Indicando o caminho da salvação mediante Cristo, é a Bíblia nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura da ficção hão de achar a Bíblia o mais interessante dos livros. Veja, ela está dizendo, quem não se detém em livros de ficção vão gostar de ler a Bíblia. Por outro lado, se ela vivesse nos dias atuais, com esta hiperestimulação das telas, com certeza ela diria, parafraseando, aqueles que não estão utilizando de forma excessiva as telas, sentirão mais prazer na leitura da Bíblia. Se ela vivesse nos nossos dias, com certeza, o que ela diria sobre os danos que esses meios digitais estão causando no nosso cérebro? Para comentar isso, doutor Thalita, eu vou tomar a liberdade também de citar um outro trecho do mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, que você utilizou agora. É um texto em que ela diz assim: a mente é afetada grandemente por aquilo de que se alimenta. Os leitores de contos frívolos, excitantes, tornam-se inaptos para os deveres que têm pela frente. Vivem uma vida irreal e não têm desejo de examinar as Escrituras a fim de se alimentar com o maná celestial. A mente se enfraquece e perde o poder de contemplar os grandes problemas do dever e do destino. Então ela afirma, doutora, que essas pessoas vivem uma vida irreal e perdem a capacidade por essa estimulação, o interesse, o gosto pelas leituras sólidas, como, por exemplo, a leitura da Palavra de Deus. Uma pesquisa, doutora Thalita, demonstrou que enquanto participantes da pesquisa liam livros de ficção, algumas áreas dos seus cérebros eram estimuladas e simulavam situações do livro e as incorporavam em áreas do cérebro, na mente do leitor,
como se eles tivessem vivido essas experiências. Ou seja, o leitor nunca é passivo. O livro, de fato, ele se incorpora à mente da pessoa. Olha que interessante. E estudos recentes têm mostrado que muitos que são viciados em séries, Netflix, também passam a viver um conflito entre o que de fato é real, o que de fato o cérebro fica em dúvida daquilo que é de fato real, daquilo que é virtual, não é? O cérebro já não consegue distinguir se aquelas emoções que a pessoa está sentindo, ela está vivendo ou ela está vendo a representação de um ator. Não é? Então, de fato, muitos hoje vivem num mundo irreal e não conseguem viver no mundo real. Né, por meio dessas influências. Se o livro faz isso, imagine o filme, imagine um jogo eletrônico, imagine essa hiperestimulação. A estimulação visual auditiva ela é muito mais intensa do que a estimulação de um livro de ficção. Então nós podemos dizer que nós somos transformados ou moldados por aquilo que nós contemplamos. Certamente. Eu vou novamente utilizar um trecho, um pensamento do Nicholas Carr no livro que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Ele diz o seguinte: como o tempo que a gente passa pulando entre os links na internet, no celular, encolhe o tempo que a gente dedica para contemplação, ele usa esse termo, contemplação na quietude. Os circuitos que dão suporte a essas antigas funções de contemplação, interpretação, eles vão se enfraquecendo e, com o tempo, acabam por se romper. Os nossos cérebros, doutora, estão acostumando a receber processamento de informações na maneira como a internet processa. Dessa forma, nós poderíamos dizer que nós programamos os computadores hoje e agora eles estão programando o nosso cérebro. Pesquisas têm apontado também que áreas do cérebro que são responsáveis por sentimentos como empatia, compaixão, estão diminuindo a atividade dessas áreas. Então, não é exagero supor que o mesmo deve estar acontecendo com as áreas responsáveis pela comunhão e pela contemplação. Dessa maneira, doutora, os nossos cérebros estão perdendo a capacidade de abrir a janela espiritual, que é a janela da contemplação, que é a janela de comunicação por onde o Espírito Santo pode agir e operar em nós. Nós conhecemos a citação também de Ellen White, famosa, em que ela diz: pela contemplação somos transformados. E nós temos que fazer escolhas, né, doutora Adalto? O que vai de fato prender a nossa atenção, em que nós vamos investir o nosso tempo, não é? Porque 24 horas todos nós temos e nós temos que fazer escolhas com que eu vou utilizar esse dom que Deus nos deu, que é o tempo. Recapitulando então, nós indicamos para vocês que para fortalecer o hábito da leitura, nós precisamos ler a partir de leituras agradáveis, do nosso interesse, começando com tempo delimitado, aumentando esse tempo, estabelecendo metas para a nossa disciplina, porque de fato Deus quer se comunicar conosco através da leitura da sua palavra. O Dr. Adalto sugeriu o contato com a natureza, como também uma das formas que Deus se revela, mas também como uma maneira de nós prepararmos o nosso cérebro para estabelecermos essa conexão com o divino, com o sagrado. Atividade física que vai produzir elementos químicos que vão preparar o nosso cérebro para essa sensação de bem-estar que favorece a leitura e a concentração. Por fim, eu gostaria de lembrar que nós estamos vivendo num grande conflito cósmico. Cada escolha que nós fazemos vai determinar qual lado que será fortalecido. Que nós possamos fazer decisões ao lado da verdade. Que nós possamos fazer escolhas que nos aproximem mais de Deus. Por isso eu quero agradecer o Dr. Adalto por ter aceito participar conosco desta jornada, que seguramente vai favorecer o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento espiritual, tornando-nos assim mulheres e pessoas plenas. Foi um prazer, doutora Thalita, e eu quero deixar aqui então meu abraço, despedida a você,
mulher plena. Até a próxima. Foi um prazer.